Bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes virtualmente na Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. É uma alegria estar com vocês nesse momento de estudo, de compartilhamento da Palavra do Senhor, também um momento devocional à luz da Bíblia, para compartilharmos um pouco acerca do tema da edificação. Nós estamos trabalhando nesse semestre a série de estudos uns aos outros e neste domingo, nesta manhã, o nosso tema é a edificação. Edificai-vos uns aos outros, esse é o tema. Para começarmos esse momento de compartilhamento da Palavra do Senhor, eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Escola Dominical da Tua Igreja, ó Pai. Pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação, a Tua sabedoria, ó Pai, para compreendermos o que o Senhor quer de nós como Igreja, como Teu povo, na perspectiva da edificação. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Edificai-vos uns aos outros. Esse tema, naturalmente, nós trabalharemos dentro da perspectiva da mutualidade, da comunhão, dos relacionamentos, que permeia todas as aulas que já tivemos até aqui e também as que ainda se prosseguirão. O tema da edificação, meus irmãos, nessa perspectiva, nós temos como alvo, principalmente, compreender o que é edificar. Compreender que edificar é construir, ou seja, nessa perspectiva da construção, da edificação, nós buscaremos algumas lições práticas, inspiradas naturalmente pela Palavra de Deus, para compreendermos como colaborarmos com a construção da Igreja de Cristo. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa? Como nós podemos contribuir nessa missão da edificação. O texto base dessa lição encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, nos versículos 7 a 16. É um texto um pouco mais longo, eu convido você depois a ler devidamente cada um dos versículos. Mas, para objetivar esse nosso momento, farei a leitura apenas dos versículos 11 e 12 para a nossa orientação. E assim nos diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 3 palavras nesses versículos eu gostaria de chamar a atenção: aperfeiçoamento, desempenho e edificação. Nós vemos, por esses 2 versículos e também em outros trechos conexos da palavra do Senhor, que funções e dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um no seu contexto, inclusive histórico, são dados para algum propósito. Ou seja, dons, funções e talentos para o aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Nós compreendemos que a edificação da igreja ela deve ser naturalmente mútua. E para a igreja que ama Jesus, para a igreja que segue Cristo e deseja crescer com qualidade, com maturidade, os dons e talentos e as funções dadas por Deus devem estar naturalmente em pleno exercício pelos membros desse corpo. Daí o aperfeiçoamento, daí o desenvolvimento, o desempenho do serviço de todos nós. O próprio apóstolo Paulo disse:
Ele mesmo concedeu uns para profetas, pastores e assim por diante, mas com propósitos claros, propósitos inclusive participativos. Como um versículo-chave desse estudo, eu faço referência a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. A edificação mútua, nessa perspectiva, nós também temos consciência que é um desafio. E diante dela, nós temos, dessa missão, desse desafio, nós vemos ao menos 3 problemas, 3 realidades a serem enfrentadas pela igreja e a serem solucionadas à luz da palavra do Senhor, de modo que nós edifiquemo-nos uns aos outros. As diretrizes da palavra do Senhor é que nos guiarão no sentido da solução dessas 3 questões, que são: primeiro, indisposição; segundo, individualismo; e terceiro, desconfiança. 3 graves problemas que afetam a perspectiva da edificação. Primeiro deles, a indisposição na igreja. Indisposição, muitas vezes, pode ser setorial, em algum departamento específico ou ministério específico da igreja, ou também generalizada. Seja como for, a indisposição naturalmente não é desejada. Nós fomos, diz a palavra de Deus, chamados para servir, e os nossos dons e talentos são naturalmente concedidos por Deus para serem usados plenamente na igreja e no mundo. Para irmos em frente e não cairmos no risco da indisposição, do desânimo ao serviço, beirando até a preguiça muitas vezes, vale a imagem de uma estrada de mão dupla. Mentalize uma estrada de mão dupla como ela é, ou seja, nessa visão, nessa analogia, nós entendemos que a igreja precisa ir aos que estão desanimados, mas também permitir que eles venham. Daí a mão dupla. Ou seja, como a igreja pode ir até as pessoas que estão indispostas, desanimadas, para encorajá-las, para animá-las ao serviço do reino de Deus? Eu penso em, no mínimo, 3 ações da igreja de ir até essas pessoas. A primeira delas, a igreja deve orar persistentemente por essas pessoas. No livro de Atos, capítulo 2, 42, nós vemos a referência ali do desenvolvimento da igreja primitiva e nós vemos um ponto básico no início da igreja e no seu desenvolvimento: a oração. Diz a palavra do Senhor que eles perseveravam nas orações. É a lição que nós extraímos desde o início da igreja, desde o início da nossa caminhada como igreja de Cristo. E isso, fazendo referência à igreja primitiva, é importante ter consciência, claro, que a igreja primitiva não era perfeita, longe disso. Mas essa realidade, essa história bíblica, nos encoraja na missão da igreja diante desse desafio da indisposição. Orar persistentemente por eles. A igreja tem que levar a palavra de Deus até eles. Momentos de estudo como esse, inclusive por meios virtuais que facilitam e muito também a propagação do evangelho sem fronteiras físicas. Estudo, devocional, partilha, ensinar e viver a palavra de Deus. Vale a leitura de Atos capítulo 20, versículo 20, quando nós vemos ali pelo contexto que Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Diz a palavra do Senhor: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo ensinar publicamente e também de casa em casa, em todos os cantos, em todos os meios, inclusive nas casas, nos lares, e hoje
pelos meios, inclusive tecnológicos, que temos à disposição. Nós temos que levar a palavra de Deus a quem está desanimado, a quem está com indisposição e ajudar a vencer a indisposição. Nós precisamos, como igreja, ajudar nessa caminhada. Sozinho é mais difícil e a igreja é corpo, é unidade. Tony Campolo ele afirma que a igreja é muito mais do que um hospital espiritual. Às vezes, quando pensamos na igreja, temos essa imagem do hospital espiritual. A igreja também uma comunidade de cristãos que edifica os santos. E na visão, na analogia da estrada de mão dupla, a igreja tem que permitir que essas pessoas venham até a casa do Senhor. E venham como? De qual maneira? E o que a igreja pode fazer? A igreja primeiro tem que abrir a porta do coração para que se tenha acesso. É a igreja pensando, escutando e ouvindo, acolhendo a importância da escuta de quem se achega à nossa comunidade de fé. A igreja tem que abrir a porta do templo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costumes de alguns. Não deixemos de congregar-nos. A importância da comunhão, a importância do acolhimento quando a gente abre a porta do templo, de receber bem as pessoas, de receber bem aquele irmão, aquela irmã que faz tempo que você não vê. É o cuidado, é a atenção, é o carinho. Isso é ser cristão. A igreja também tem que dar oportunidade para essas pessoas indispostas, desanimadas, crescerem. Precisamos abrir o coração como povo e desempenhar os nossos dons na igreja. É preciso abrir espaços para as pessoas se desenvolverem dentro da igreja. E, naturalmente, convidando essas pessoas para se unir a nós em comunhão. Esse convite, esse carinho faz todo sentido na missão da igreja em ajudar essas pessoas a vencerem a indisposição, que é um grande problema que nos impede, que nos limita na edificação como corpo de Cristo. Como referência também no livro de Atos, capítulo 16, versos 14 e 15, nós vemos o exemplo de Lídia, que convidou Paulo e os seus companheiros para uma reunião prazerosa em sua casa. O ministério de visitação, por exemplo. É muito bom estarmos entre os irmãos, é muito bom recebermos carinho, é muito bom sermos bem acolhidos, sermos convidados para termos momento de comunhão. Isso ajuda e muito a vencer esse grande problema que é a indisposição, muitas vezes setorial ou generalizada, dentro da igreja. Uma segunda questão que nós temos que enfrentar, naturalmente, é o individualismo. O individualismo na igreja. A igreja, nós, como seu povo, o povo do Senhor, é alvo frequente, nós somos alvo frequentes de ataques, perseguições. Nós, como povo de Deus, estamos inseridos nesse contexto. A comunhão e ser comunidade de Cristo também é um desafio constante para nós. Nós somos seres sociais criados por Deus para vivermos em comunidade. Nós fomos criados para vivermos sozinhos na perspectiva de comunidade, de sociedade. E diante, meus irmãos, da tendência humana, da independência, da plena autonomia, vale lembrarmos, nós temos que nos lembrar sempre da nossa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós não somos autônomos plenamente para a vida. E quando nós olhamos a questão do individualismo na igreja, vale nós refletirmos sobre algumas causas desse individualismo que afetam a edificação. Uma possível causa, a discórdia quanto ao desempenho, ou a discórdia propriamente dita. Nós temos divergências, opiniões distintas, mas nós, como cristãos, temos que ter sempre
cautela e o pleno exercício da escuta, escutar o outro. Edificação mútua, como nos diz a palavra de Deus, não é pelo caminho da avaliação, do julgamento indiscriminado dos outros e, consequentemente, do conflito pelo conflito em toda e qualquer questão na igreja. Às vezes é preciso escutar, ceder, conceder, dialogar, em vez de meramente discordar. Choques de personalidade, isso também é uma grande causa do individualismo. E a criação de Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão plena, nossa compreensão não a alcança, que Deus nos criou com particularidades inúmeras, inclusive de perfil, inclusive de personalidade. Todos nós conhecemos pessoas um pouco mais calmas, outras talvez mais enérgicas. Há inclusive alguns possíveis transtornos de saúde relacionados a alguns casos mais extremos. Portanto, meus irmãos, cautela. Nem todo mundo tem a mesma personalidade que você ou eu. É importante essa prudência. Injustiças também são possíveis causas do individualismo. Nós, quando não somos atendidos em algo, podemos pensar que nós fomos injustiçados. Assim como a competição. Alguns de nós são mais competitivos, têm esse instinto mais aguerrido em fazer a sua vontade sempre prevalecer, em vencer os desafios, seja lá quais forem. A igreja, nessa perspectiva, diante desse problema das competições, pode virar um ringue de egos, disputas, conflitos. E esse não é o desejo do Senhor para nós. Mas não fiquemos só nas causas do individualismo. É importante nós pensarmos em algumas soluções para isso, em alguns possíveis remédios bíblicos. O primeiro deles, para vencer o individualismo, é preciso resgatar e compreender os verdadeiros valores cristãos. Vira e mexe está na moda essa mensagem de resgatar a cosmovisão cristã, os valores cristãos. É importante nós praticarmos isso. É importante sair da teoria. É importante, é claro, a análise, o estudo, a compreensão, mas muito mais importante é compreender e praticar. Em 1 Coríntios, lá no primeiro capítulo, versículo 30, nós vemos sabedoria, justiça, santificação e redenção como valores cristãos. E é importante esse resgate. É importante também olharmos para a igreja como um organismo e não como uma mera organização. Novamente, eu faço referência à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios 4,16, para leitura e meditação posteriormente, aí na sua casa, onde você estiver. Igreja, pela palavra do Senhor, é organismo vivo, no qual todas as partes devem funcionar em harmonia para o seu pleno desenvolvimento como organismo. Igreja não é mero CNPJ, igreja não é clube, igreja sou eu e você. E essa casa que nós chamamos de igreja é a casa de oração para todos os povos. Isso é muito mais do que uma mera organização. É preciso olhar a igreja também como comunidade. Em linha com a concepção de organismo e não mera organização, nós compreendemos que uma igreja bíblica é uma comunidade de crentes unidos. Novamente, fazendo lembrança e referência à igreja primitiva, é importante nós lembrarmos do início da caminhada da igreja de Cristo, mas não com uma visão romântica da igreja primitiva. Era uma igreja que tinha, sim, muitos problemas, questões. Afinal, era uma igreja formada por homens e mulheres, seres humanos, falhos e pecadores, assim como eu e você. Mas isso não deixa de ser, a igreja primitiva, mesmo com todas essas realidades, não deixa de nos inspirar a vermos como o amor de Cristo nos transforma e a vermos o amor que devemos ter pelos irmãos para, com isso, nos tornarmos uma verdadeira comunidade de fé.
E, como uma quarta possível solução e diretriz diante do individualismo, obviamente é importante ver a igreja como corpo de Cristo. A imagem do corpo de Cristo, essa visão teológica e seus aspectos bíblicos e teológicos já foram muito explorados. É do conhecimento, creio eu, de vários irmãos que aqui nos assistem. Mas vale relembrarmos, o corpo tem diversidade de membros, cada um com a sua função, e um corpo não funciona plenamente se um dos membros está paralisado ou com alguma deficiência de funcionamento, algum mau funcionamento. Daí a imagem da igreja como corpo, como organismo, como comunidade. Essas soluções, esses conceitos se conectam. E um terceiro problema para enfrentarmos e vencermos com fé e esperança na palavra do Senhor é a desconfiança no meio da igreja. Tem um comentário da Bíblia Cheg que é interessante. Ele diz, o comentarista: somos chamados a viver uma vida de tal modo exemplar que o mundo não possa negar que somos filhos de Deus. Quando a gente fala da desconfiança, uma das necessidades do próprio desenvolvimento humano e da construção da sociedade, naturalmente, é a confiança. Por sermos seres relacionais ou, como diz Aristóteles, animais políticos, porque nós tendemos a viver em comunidade, é necessário a confiança. Uma criatura que pensa, fala e se comunica, uma criatura que dialoga e negocia. A confiança é fundamental nesses aspectos desde o desenvolvimento lá do início da própria humanidade. Nesse sentido, a falta de confiança é uma grande questão que a igreja precisa enfrentar dentro de si. Há diversas situações de falta de confiança ou desconfiança entre os irmãos, o que prejudica a edificação mútua e o nosso modo de ser e viver como Igreja de Cristo. Por isso, para fortalecermos a confiança e a edificação, nós pensamos em 3 deveres da Igreja e de todos nós. Primeiro, deve existir cordialidade e intimidade entre os membros da Igreja. Cordialidade é questão de educação e é importante esse ensino desde os pequeninos. A intimidade se constrói com o tempo, com o relacionamento, com a partilha, com a escuta, com o pleno exercício da comunhão. É na igreja primitiva que está nos inspirando e muito nessa lição que nós vemos e visualizamos como é que eles alcançavam a intimidade como povo de Deus. Diz a palavra do Senhor que eles estavam partilhando pão e oração continuamente. Deve-se ter também a promoção e a formação de grupos de comunhão. A lição e o contexto que nós vemos no livro de Atos, capítulo 9, nos 2 primeiros versículos, é preciosa nessa perspectiva. Fala-se da unidade e comunhão entre os membros da igreja, enquanto a igreja sofria perseguições externas naquela época. E ainda é assim hoje, talvez em alguns contextos políticos e sociais mais velados, outros mais explícitos, mas sempre há a afronta que vem de fora, que busca minar a nossa unidade como igreja, a nossa unidade e a nossa realidade como participantes do corpo de Cristo. Daí, integrar pessoas nas redes e ministérios, como temos na primeira igreja, é um grande passo para fortalecermos a confiança entre os irmãos pelos frutos do Espírito. Devemos ter, como um terceiro dever, consideração uns pelos outros. Consideração. Aos líderes da igreja cabe sem dúvida a consideração plena por todos os membros, mas isso é para todos nós. Na igreja do Senhor, o seu mandamento é pelo amor, perdão e comunhão, não é pela contenda ou divisão. Edificai-vos uns aos outros é considerar e cuidar uns dos outros. O ide do Senhor, meus irmãos, é para pregar o evangelho a toda criatura.
E se é a todas as criaturas de Deus, não cabe distinção, cabe consideração. Se nós quisermos resgatar a confiança na igreja, o seu prestígio, a confiança entre os irmãos à luz da palavra do Senhor, nós temos que transformar a igreja no tipo que Deus quer que ela seja. Um lugar onde líderes e membros tenham muita confiança. Para concluir esse momento de estudo, nós naturalmente compreendemos, meus irmãos, que nós temos a responsabilidade de ajudarmos a igreja a crescer. A responsabilidade em participar da construção, ou seja, da edificação da igreja do Senhor. Nós somos a igreja, nós fazemos parte desse processo de crescimento, de amadurecimento e de vivência pelo poder do Espírito Santo. Ser e viver pelo modo de Cristo é buscar com discernimento espiritual aquilo que edifica a igreja e não aquilo que a destrói. Em 1 Coríntios 10, 23, onde se fala dos limites da liberdade cristã, a Bíblia diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O apóstolo Paulo nos deu as diretrizes. Animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros. A tarefa da igreja é nobre, é celestial, é uma missão dada por Deus. E o nosso dever, amados irmãos, é que nos ajudemos nesse sentido, nos encorajemos, nos amemos e nos edifiquemos com a ajuda do nosso Deus, que é poderoso e que nos salva. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude no caminho da edificação. Amém.